Posso fazer a diferença. Essa é a lição número 11 da classe de juvenis, dia 11 de junho, segundo domingo de junho, portanto é o dia do pastor. Não esqueça de dar um forte abraço no seu pastor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. É importante salientar que a obra ela é importante na vida do cristão. Entretanto, ela não dá salvação a ninguém, porque muitas pessoas se deixam enganar porque fazem boas obras, porque fazem coisas boas e acham que por isso serão salvas. Não, não serão salvas por conta disso. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que a fé, ou melhor, que a salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie em suas obras. Então vamos deixar isso bem claro, que o salvo, ele pratica boas ações, né? A pessoa salva pratica boas ações, mas as boas ações não salvam ninguém. Fazendo a diferença onde estamos. Quem é o próximo? Certa vez um certo doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? É uma pergunta que parece retórica, mas na verdade de vez em quando é bom nós lembrarmos de quem é o nosso próximo. Você sabe quem é o seu próximo? O próximo, como o nome já sugere, próximo é aquela pessoa que estiver mais próxima de você. Se você está aí agora no ambiente da sua casa e está do lado do seu irmão, então nesse exato momento o seu irmão é o seu próximo. Se porventura for o seu vizinho que estiver mais próximo de você, então ele é o seu próximo. Então o próximo é aquela pessoa que estiver mais próxima de você. Então, nessa questão de quem é o próximo, nós às vezes nos perguntamos sobre isso. Eu vejo que esse doutor da lei é uma pessoa que entendia da lei, conhecia a palavra do Senhor, mas não conhecia o Senhor da palavra. Então veja que ele, para trazer para si, né, se justificar pelas obras, né, quem é o meu próximo? Jesus foi e contou para ele a parábola do samaritano. Uma outra coisa sobre o samaritano que é bom salientar também, que não é a parábola do bom samaritano, é a parábola do samaritano. Por quê? Porque o samaritano não é bom, não é um povo bom, o povo samaritano. Só que nesse caso específico, esse samaritano, ele fez uma boa ação, uma ação boa. Então muitas pessoas dizem que é a parábola do bom samaritano, mas esse samaritano não era bom, ele apenas praticou uma boa ação. E sim, é uma atitude muito louvável da parte dele. E veja que aqui existem umas questões aqui muito interessantes sobre a parábola do samaritano, que, como eu acabei de dizer, o povo de samaritano não era um povo muito bom, não eram muito confiáveis, são pessoas perversas, eram pessoas cruéis. Agora tu vê que justamente este samaritano, lembrando que samaritano não se dão com judeus, e Jesus era judeu ou é judeu, ele foi falar justamente de uma rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Então ele foi, para responder esse doutor da lei, ele foi e disse que um homem estava andando pela rua e foi assaltado, né? Vamos dizer que para nós foi assaltado e espancado. Então passou ali, vamos trazer aqui para nós também, né, o sacerdote, como se fosse o nosso pastor, o nosso dirigente hoje, né? Passou o dirigente da congregação, o pastor da igreja e passou a parte, né? Não quis nem saber daquela pessoa que estava caída. Depois veio outro levita, que vamos trazer aqui para nós, né? Como se seria um músico mais ou menos hoje, o que eu já falei aqui em outras ocasiões, o levita não é músico, mas é só para a gente ter uma direção aqui. Então é como se fosse um músico na casa do Senhor, ou um outro obreiro, e ele também passou distante dessa pessoa que tomou aquela surra, né? Agora veio justamente o samaritano, que não tinha nada a ver com a situação. Por quê? Porque o sacerdote e o levita, eles tinham por obrigação, como conhecem a lei, conhecem o Senhor, cuidar daquele próximo que estava ali. Mas não foi isso que fizeram. Quem fez isso foi justamente o samaritano, que é justamente as pessoas que tinham, que é justamente o povo que tinha briga com o judeu. E aqui a rivalidade é tão longa, é tão profunda, melhor dizendo, que quando a gente vai olhar o texto,
quando Jesus pergunta para ele quem foi o próximo dessa pessoa. Em vez de ele falar que foi o samaritano, ele não fala nem o samaritano, ele fala que foi aquela pessoa que ajudou. Ou seja, a rivalidade é tão grande que ele sequer mencionou a nacionalidade do samaritano. Então, o próximo é aquela pessoa que estiver mais próxima de nós. Então, para essa pessoa, nós precisamos fazer a diferença. Como nós fazemos a diferença nesse sentido? Quando nós estendemos a mão para ajudar. Independente da circunstância que essa pessoa se encontra, nós vamos estender a mão para ajudar, para que essa pessoa, assim, seja alcançada pelo bom testemunho cristão. A pessoa talvez nem goste de cristão, né? Talvez tenha essa dinâmica também. A pessoa talvez nem goste de cristão, mas vai ser justamente um cristão, no caso você ou eu, que vai estender a mão a ela. Então nós devemos deixar essa diferença de lado, né? As diferenças nós deixamos de lado para fazer a diferença. Olha que interessante, você deixa a diferença de lado para poder fazer a diferença. E quando você faz a diferença, o nome do Senhor é glorificado. E aí aqui sim você está adorando ao Senhor. Cuidando de quem precisa. Em Deuteronômio 15, versículos 7 ao 10, o Senhor ensina aos israelitas e também para nós que precisamos agir em favor dos carentes. O Senhor ordenava aos ricos que não desprezassem os pobres, como vivem as pessoas que residem no seu bairro, na sua cidade. O que você tem feito para ajudá-las? Veja que aqui em Deuteronômio o Senhor fala aos israelitas e também é uma mensagem para nós. Como é que eu estou tratando das pessoas que moram no mesmo bairro que eu, né? Na mesma cidade que eu, ou até mesmo no estado, se for o caso? Para poder ajudar essas pessoas, o que eu tenho feito? Será que eu tenho feito a diferença na vida delas? Ou eu estou fazendo como aquele sacerdote ou levita, estou passando de largo, né? Estou passando distante para fingir que não estou nem vendo aquilo ali e viro o rosto para o outro lado? Como é o meu cuidado com essa pessoa? Ou eu não estou tendo cuidado nenhum? Nós devemos cuidar sempre de quem está precisando, independente de quem seja. É bem verdade que em alguns casos específicos nós também devemos ter cuidado. Existem alguns cuidados que nós temos que ter conosco, né, para que assim não venha... Vou te dar aqui um exemplo bem prático. Claro, não vai acontecer com você, você não tem carteira de habilitação ainda, você não tem idade para isso. Mas, por exemplo, numa situação, por exemplo, o teu pai está dirigindo um carro e chega num lugar, ele está sozinho, que tem uma pessoa lá que está quase morrendo, ferido, para ele colocar no carro e levar para o hospital, é perigoso se ele não tiver uma testemunha. É perigoso. Por que é perigoso? Não estou dizendo para não ajudar, estou dizendo que é uma situação delicada. Por quê? Porque se acontecer daquela pessoa que ele quer ajudar, ele colocar no carro e aquela pessoa morrer no trajeto até o hospital, como é que ele vai provar que não foi ele que matou aquela pessoa? Se não tem testemunha, para testemunhar que realmente ele só queria ajudar. Então isso aqui é uma situação delicada. Então nós devemos ajudar o próximo, mas em algumas situações nós devemos nos amparar por cuidados por nós mesmos, para que nós não venhamos assim ser imputados de um crime que nós não cometemos. Fazendo a diferença com ações. O cuidado de Jesus com os pobres. Olha que interessante, Jesus tinha cuidado com os pobres. O mestre não fazia distinção alguma entre as pessoas. Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, anunciava a mensagem da salvação e ajudava os carentes. Enfim, ele olhava as pessoas como um todo, procurando satisfazer suas necessidades físicas, curando-as, e espirituais, libertando-as da opressão do diabo. Tudo isso ele fazia por amor. Veja que o ponto principal, Jesus fazia tudo por amor. Nós não devemos fazer para aparecer. Não, o que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Nós fazemos por amor à obra, por amor ao próximo. Nós devemos fazer por amor. E veja aqui que Jesus cuidava dos dois lados. Jesus, na questão física, ele curava as enfermidades para que assim as pessoas fossem sãs, para que assim as pessoas fossem curadas de todas as suas enfermidades e parassem de sentir dor. Jesus alimentava as multidões que o seguiam. Então isso aqui é a parte física. E a parte espiritual? O Senhor libertava as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Então veja que o Senhor ele cuidava dos dois lados, tanto do físico, né, o material, quanto do lado espiritual. Da mesma sorte somos nós.
nós também devemos ter muito cuidado com a questão física do nosso próximo e também com a vida espiritual dele. Às vezes uma pessoa que não professa a fé em Cristo ainda, ou está em alguma outra religião, mas nós devemos, pelo exemplo nosso, nós devemos ser exemplo e cuidar desta pessoa, independente da circunstância que ele se encontra, independente da religião que ele se encontra, né, ou ela se encontra. Nós devemos ter sempre esse cuidado de cuidar tanto da parte física, orando por ele, para que o Senhor venha curar, e também orando para que o Senhor venha também tirar tudo aquilo que não provém da parte dele, e também expulsar os demônios, né, deixar essa pessoa completamente liberta. Então nós devemos também cuidar tanto da parte física, né, material, quanto também da espiritual, assim como Jesus fez. Amor e ação. Não podemos amar somente com palavras, o amor precisa ser demonstrado em ações. Ninguém será salvo mediante as obras sociais, todavia isto não é desculpa para não se fazer nada. Tem esse lado também, né? Falei lá no início que a obra não salva ninguém, mas também não é por isso que eu não vou fazer nada, que eu vou ver as coisas acontecerem e não vou fazer nada. Não, eu preciso também ter aquela ação de fazer, porque o amor não se mede na palavra, o amor se mede na ação, né? Pelas ações, né? Nós falamos que amamos o nosso próximo e vamos deixar ele padecer necessidade? De maneira nenhuma. Cadê a nossa ação? O amor, ele é provado pela ação. Você vê, por exemplo, quantas pessoas hoje falam, eu amo você, eu amo isso, eu amo você, é aquela coisa, toda aquela coisa bonita, mas na hora do sofrimento, cada um vai para o seu lado. Então só ama de palavras, e cadê a ação? O amor, mais uma vez, ele se mede pela ação. Então, muitas vezes, nós nem falamos tanto do amor, mas nós vivenciamos. Quando a pessoa está realmente necessitada, nós mostramos a ela, na prática, né, na nossa ação, o amor para com ela. Aí sim, o ideal, claro, que nós devemos também amar a pessoa tanto na palavra, quanto também na ação. Mas há pessoas, por exemplo, que não é muito de falar, né? Eu conheço algumas pessoas que é muito difícil de falar, são pessoas mais quietas, né? Shakespeare dizia que os homens de poucas palavras são os melhores, né? Então há pessoas que realmente não são muito de falar, mas são de fazer. Diferente dos políticos, por exemplo. Os políticos falam demais, falam pelos cotovelos, mas na hora de fazer mesmo que é bom, nada, né? Só para a gente ter aí uma direção. Então é importante que nós venhamos a fazer ou praticar o amor, não somente na palavra, mas principalmente nas ações. Fazendo a diferença pelo amor, fé, amor e unidade. Todos viviam unidos e os crentes vendiam o que tinham e repartiam dinheiro uns com os outros para que ninguém passasse por privações. Isto aqui é uma questão bem complexa. Por que é complexo? Imagina, por exemplo, que seu pai, por exemplo, te deu uma mesada. Não foi que ele pegou a mesa e bateu na sua cabeça, não. Foi porque ele te deu uma grana. Você vai pegar essa grana que teu pai te deu e vai repartir com os seus amigos que está necessitado? Será aquela pessoa que está numa situação difícil, que de repente tem que ir para o ensaio do grupo, mas não tem dinheiro para ir? Para pagar uma passagem, por exemplo? Ou está faltando um alimento na casa daquela pessoa? Você vai pegar a sua mesada e vai dividir com ele? Ou vai dar toda a mesada para ele? Né, para essa pessoa que está necessitada? Porque era assim que fazia a igreja lá em Atos dos Apóstolos. As pessoas que tinham propriedade vendiam suas propriedades e colocavam ali aos pés dos discípulos para que eles assim pegassem aquele valor e repartissem com todos os irmãos, para que os irmãos não tivessem privações, ou seja, não fosse privado de comer alguma coisa, por exemplo, né, ou ter uma outra coisa, mas aqui é mais a questão do alimento em si, né, ou ter um remédio, por exemplo. Então veja que a igreja, ela vivia na fé, no amor e na unidade. Tinham fé no Senhor Jesus, tinham amor um para com os outros e vivia em unidade, ou seja, estavam unidos uns com os outros, não somente por palavras ou porque congregam na mesma igreja, mas estavam principalmente pelas ações. Eu vou lá, vou vender minha propriedade porque os meus irmãos estão necessitados, eu vou lá colocar lá o dinheiro aos pés dos discípulos e eles coerentemente vão repartir com cada um, tanto para cada um, para que todos nós venhamos glorificar a Deus de maneira igual, né? Ninguém aqui vem a ter necessidade do pão, de um remédio ou coisa de extrema necessidade. Então veja que aqui existe fé, amor e unidade. Barnabé, um homem generoso.
A Bíblia conta que Barnabé, homem da tribo de Levi, vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro. Quando realmente amamos o nosso próximo, deixamos de lado todo o egoísmo e oferecemos o que ele necessita. Há aqui uma questão bem interessante, que é sobre ser generoso. A generosidade é algo para poucos. A maioria das pessoas não tem generosidade. O que é generosidade? Generosidade não é eu dar a alguém aquilo que está sobrando. Eu estou com dinheiro, sobrou um dinheiro, então vou pegar esse dinheiro que sobrou e vou dar a alguém. Isso não é generosidade. Generosidade é quando eu tenho um tanto e reparto esse tanto com alguém. Aí sim começa a ser generoso. É quando eu deixo de fazer algo para mim, para fazer para outra pessoa, que eu vejo que tem uma necessidade maior. Porque talvez eu tenha uma resistência maior, então eu consiga ficar sem aquilo, então eu posso repartir com o próximo. E Barnabé, ele fazia exatamente isso, ele era um homem generoso. Veja que ele vendeu a propriedade e doou todo o valor da propriedade para a igreja. Não vou dizer para você fazer o mesmo, não é esse aqui o ponto. O ponto é generosidade, a pessoa que é generoso, a pessoa que tem prazer em ajudar o próximo, ajudar a igreja, ajudar as pessoas que estão realmente necessitadas e fazem isso por amor, não para ficar tocando trombeta ou para postar fotinho e videozinho nas redes sociais para mostrar que está fazendo. Se alguém faz isso, já recebeu sua recompensa aqui na terra, não vai receber essa recompensa no céu. Porque quando nós fazemos por amor a alguém, nós não tocamos trombetas, nós não falamos nada com ninguém, ninguém sabe o que nós estamos fazendo, a não ser uma pessoa ou outra que de repente estava ali junto, acaba vendo também o ato generoso, mas ninguém fica tocando trombeta como nós vemos muitas vezes pela internet, pessoas que se dizem cristãs, que têm isso, de repente até são realmente cristãs, mas tem essa falha, né? A Bíblia diz que a sua mão direita faz, a mão esquerda não saiba, ou é ao contrário, né? Eu sempre troco as ordens. Mas nós não devemos fazer as coisas e ficar tocando trombetas por aí, né? Até porque envergonha a pessoa que recebeu, né? Isso não é da parte do Senhor, isso não é nosso, isso não é para nós. A nossa generosidade, ela precisa ser com amor, sem querer tocar trombeta para isso, né? Por isso. Para concluir, quem ama a Deus ama também o seu próximo e procura ajudá-lo. A fé sem as obras é morta. Se tivermos fé, precisamos evidenciá-la mediante as nossas ações. Então façamos o bem a todos, enquanto podemos, que possamos seguir o exemplo dos nossos irmãos da igreja do primeiro século, anunciando o Evangelho de Cristo e ajudando os necessitados em suas dificuldades. Então veja que nós vamos fazer qual é o trabalho nosso. Anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é enraizado no amor, e também ajudar o necessitado. Então sim, você pode e deve fazer a diferença onde você mora, às vezes até mesmo na sua família. Às vezes você tem uma pessoa da sua família próxima, algum parente seu, que passa por uma privação, que passa por uma necessidade. Você com essa sua mesada, por exemplo, você pode repartir com essa pessoa, né? Com esse seu primo, sua prima, ou pessoas, tio, tia, avó, ou seja quem for. Você pode e deve fazer isso. Para quê? Primeiro por um ato de amor, né? De ter compaixão pelo próximo. E segundo, porque assim vai evidenciar que você realmente é uma pessoa da parte do Senhor, que o Senhor realmente transformou a sua vida, que você realmente tem o Senhor como teu Senhor verdadeiramente, que você tem o amor de Cristo no seu coração, tanto é que você ama não somente na palavra, mas também na prática, principalmente na prática. Você está tirando do seu para ajudar a outra pessoa. Isso é generosidade. Então, o que você faz? Você fazendo assim, você vai glorificar o nome do Senhor. E mais uma vez eu vou enfatizar, faça isso por amor, não fique tocando trombetas, falando para um e para outro o que você está fazendo, porque isso não é da parte de Deus. Hora da revisão. Número 1. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículos dos 7 a 10, o Senhor ensina aos israelitas e também a nós que precisamos agir em favor dos carentes. Número 2. Nossa missão é socorrer homens e mulheres no seu todo, ou seja, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Número 3. O amor de Deus em nossos corações. Número 4. A fé sem obras é morta. Número 5. É uma resposta pessoal. Então que nós venhamos a cada dia mais fazer a diferença, porque sim, você pode fazer a diferença, pode e deve ver que as obras que o Senhor, nós devemos andar nas boas obras, né?
que o nosso Deus quer que assim nós façamos. Andemos em boas obras. As pessoas veem você na rua vê que você é uma pessoa que faz a diferença. Não que você toque trombeta por aí, mas as pessoas percebem a diferença na sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!